Olá pessoal, bom dia para todos. Hoje iremos começar a semana 2 com o tema das crises no sistema colonial ao período joanino. Então vamos lá, né? O tema de hoje é a Inconfidência Mineira. Então vocês terão este texto, né? Um texto sobre a Inconfidência Mineira, sobre suas causas, os inconfidentes, as suas consequências e logo após a atividade. Essa semana está tranquila, teremos só a atividade 1, com o tema, aliás, com o texto, a Inconfidência Mineira. Então vocês vão ler o texto para depois responder 3 questões. Questão 1, questão 2, questão 3. Daqui a pouco eu vou estar dando mais detalhes sobre a atividade. Eu, como é de costume, fiz para vocês tópicos para vocês compreenderem melhor a matéria. Então vamos lá. A Inconfidência Mineira. Local. A Inconfidência Mineira aconteceu na capitania de Minas Gerais, no ano de 1789. Como estava a capitania de Minas Gerais neste ano de 1789, século XVIII? Ela estava vivendo uma crise econômica. Por quê? Porque havia, né, olha só, uma crise econômica devido à diminuição da extração de ouro e as suas consequências em toda a cadeia econômica. Por quê? Ao longo dos anos, a extração de ouro foi diminuindo, o ouro foi acabando. E toda a cadeia econômica da capitania de Minas Gerais girava em torno da extração de ouro. Como assim? Tudo que era comprado em ouro. Então, com a diminuição da extração de ouro, vai diminuir a atividade econômica. As pessoas vão começar a ficar endividadas. Então, esta crise que iniciou na extração de ouro vai contaminar toda a cadeia econômica da capitania de Minas Gerais. E isso vai só piorar devido ao alvará expedido pela coroa portuguesa no ano de 1789. O que dizia esse alvará? Decretou o fechamento das manufaturas locais, ou seja, as indústrias, as fábricas, as pequenas manufaturas que fabricavam, por exemplo, chapéu, couro, botas. Foi proibido, foi fechado essas manufaturas locais, forçando o povo a consumir produtos importados, que eram mais caros. Então, isso também era um retrato de como estava a capitania de Minas Gerais na época da Inconfidência Mineira. E a Inconfidência Mineira teve uma inspiração. Lá na Europa estava havendo um movimento chamado Movimento Iluminista, que nós vamos estudar mais para frente. Mas dando um spoiler, este movimento iluminista pregava, dentre outras coisas, um sistema de governo chamado de república, né? Chamada de república, um sistema republicano. E aí a gente vai ver que vai ser um dos objetivos da Inconfidência Mineira é implantar a república, porque houve essa inspiração no movimento iluminista. Então vamos lá. Causas da Inconfidência Mineira: insatisfação com a cobrança do quinto, insatisfação com a cobrança da derrama. Eram dois impostos que judiavam demais da cadeia produtiva aurífera, né? Da extração de ouro. Por quê? Tudo que era extraído tinha que ficar, né? Tinha que ser pago através de um imposto chamado quinto, ficava 20% com a coroa portuguesa. Então, este quinto ou um quinto, 20% de tudo que era extraído ficava para a coroa portuguesa. E mais, a coroa portuguesa, ela colocou, né, uma meta, um objetivo, aliás, ela foi imposto
um valor anual pago por cada região mineradora. Na verdade, era um valor de 1.500, aliás, desculpa, 1.500 quilos ou 10 arrobas de ouro pago anualmente. Então, repetindo, 1.500 quilos de ouro ou, né, igual a 100 arrobas de ouro. Quando não completava este valor no ano, era implantada então a derrama, que era um outro imposto. O que era derrama? Cobrava-se todo o valor restante para essas 100 arrobas de ouro. Então, se numa região mineradora não alcançou durante o ano, durante a cobrança dos impostos do ano, 100 arrobas de ouro ou 1.500 quilos, era implantado a derrama, onde num dia específico era cobrado todo o restante do ouro, do valor que faltava para dar o montante de 100 arrobas. Então, neste dia específico, os soldados da coroa entravam nas casas das pessoas, pegavam objetos, pegavam joias, gado, terras, até dar o valor de 100 arrobas de ouro, ou 1.500 quilos de ouro. Então, a causa da Inconfidência Mineira foi essa insatisfação com a cobrança do quinto e a cobrança da derrama. Os Inconfidentes era um grupo formado pela elite, né? A gente tem que lembrar sempre, formada pela elite, porque a elite que era detentora da exploração de ouro, e liderado por Joaquim da Silva Xavier, famoso Tiradentes. A ideia dos Inconfidentes era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema republicano. Lembra que eu falei para vocês? Iluminismo, republicano. Então aqui está explícito que foi uma inspiração iluminista. Então, repetindo, eles queriam conquistar a liberdade definitiva, ou seja, a independência, e implantar o sistema republicano. Sobre a questão da escravidão, questão escravista, o grupo não tinha uma posição definida. Lógico, se era a elite que estava no comando deste movimento, lógico que a elite não queria o fim da escravidão. Ela se enriquecia, ela utilizava da mão de obra escrava, então não tinha uma posição definida. Na verdade, ela não defendeu o fim da escravidão. Esse movimento não é um movimento pelo fim da escravidão. Definiu uma bandeira para este novo país independente republicano. Como é que seria essa bandeira? Um triângulo vermelho num fundo branco com a frase latim: Libertas quae será tamen, liberdade que ainda tardia. É a nossa bandeira de Minas Gerais. O Estado de Minas Gerais adotou a bandeira dos Inconfidentes como bandeira do Estado. Quais foram as consequências da Inconfidência Mineira? Transformou-se em um símbolo máximo de resistência mineira, assim como, por exemplo, a Guerra dos Farrapos para os gaúchos, a Revolução Constitucionalista de 32 para os paulistas. A Inconfidência Mineira transformou-se no principal símbolo de resistência mineira. E a bandeira, né, eu já falei para vocês, foi adotada aqui no estado de Minas Gerais. Objetivos da Inconfidência Mineira. Quais eram os objetivos? O que eles queriam? Obter a independência do Brasil, então, independência do Brasil e implantação da República. Lembrando, né, que essa implantação da República é uma inspiração iluminista. Acabar com o monopólio comercial português e liberar e favorecer a implantação de manufaturas no Brasil. Então, eram esses três os objetivos da Inconfidência Mineira. Então, após vocês fazerem a leitura dos textos, vocês terão 3 questões a serem respondidas. Então, vamos lá. Quais são essas 3 questões? Primeira questão. Cite as causas da Inconfidência Mineira. Está na explicação do professor, lá nos tópicos. O que foi a derrama, o professor também explicou, mas se vocês quiserem voltar nos textos, está lá explicadinho. E a terceira e última questão, cite os objetivos da Inconfidência Mineira. Também eu coloquei lá nos tópicos, na explicação do professor.
Espero que tenham todos uma excelente semana, tenham todos um bom dia.